Estamos de volta e hoje é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer na Infância. E você sabia que cerca de 12 mil novos casos são registrados no Brasil a cada ano? Mas afinal, o que provoca isso nos pequenos? Será que tem alguma forma de prevenir? É o que a gente vai descobrir agora com a médica oncologista pediatra, Marcela Barros de Souza. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. A gente falou tanto, eu falei na chamada, falei várias vezes sobre essa questão da prevenção. Mas é diferente do que nos adultos, né? Nos adultos podem ter fatores ambientais, influências ambientais, o cigarro, o álcool, que podem estar provocando esse câncer, mas nas crianças, o que provoca o câncer? Na grande maioria das vezes, a gente não consegue saber ao certo o que provoca, mas os estudos mostram, gradativamente, eles vêm crescendo esses estudos, que é uma alteração no gene da célula, uma alteração cromossômica no genoma da célula. Isso não quer dizer que ela é genética, que vem de pais para filhos. Então, o câncer infantil é ao acaso. Eu digo para os pais quando chega a família desesperada, que a criança tá, mas o que eu fiz? O que eu errei? Foi a comida que eu não dei? Foi aquela anemia mal curada? Não é culpa dos pais, não tem alguma coisa que os pais tenham feito. Isso ocorre ao acaso. Então, a gente não tem como saber qual é a criança que vai ter o câncer, com raras exceções em síndromes, algumas síndromes familiares que predispõem a alguns cânceres na infância, mas isso é a minoria, isso é a raridade. A grande maioria é ao acaso. Mas, então, por conta disso mesmo que tem que estar antenado quanto aos sintomas, né? Existem alguns sintomas que os pais devem ficar de olho? Sim. Sintomas mais gerais, assim, eu sei que existem vários tipos de câncer, né? O câncer, ele pode ser um sintoma muito sutil e às vezes pode ser uma coisa que a mãe, tá na cara dos pais. Então, assim, na leucemia, por exemplo, que é o nosso a maior incidência do câncer infantil é a leucemia. Então, o que ele vai ter de sintoma? Palidez. Então, a criança, diferente do que a população pensa que a anemia mal curada vira leucemia, isso é mito. Mas a leucemia desenvolve uma anemia. Então, a criança fica pálida, anêmica e cansada. Eu já tive criança que chegou pra gente, a única queixa da mãe ela falou assim, ele não consegue mais subir o morro de casa, ele não consegue andar. Ele está cansado. Uma outra paciente, ela não andava de bicicleta mais, a Rua 15, que ela andava no domingo, o dia inteiro, subia e descia. Naquele dia ela não conseguiu ir até a esquina de casa. Então, muitas vezes é só um cansaço. Sendo assim, que a mãe percebeu algum sintoma diferente, procurar um médico e ele vai ser investigado. E assim, a evolução do câncer na criança é mais rápida do que no adulto? Sim. Geralmente a criança em 15 dias, 21 dias a doença manifesta. Então na leucemia, anemia, palidez, sangramentos na pele, sangramentos sem algum trauma evidente, uma mancha roxa que apareceu do nada, um pequeno trauma, tem que ficar atento. Linfonodomegalia, ínguas, muito grandes no pescoço, íngua embaixo do braço, tem que observar. Os bebês têm algumas doenças, o neuroblastoma, que é uma doença comum nos bebês, é uma massa abdominal, então às vezes a mãe está trocando a fraldinha, fazendo uma massagem, dando banho e percebe a massa na barriga ou mesmo na consulta de rotina do pediatra. Então o sintoma da criança aparece e ele progride muito rápido, diferente do adulto que às vezes é mais indolente. A criança ela adoece mais rápido, então não precisa. Tem mãe que fala, ai, meu filho teve uma anemia 2 anos atrás. Não, o câncer infantil, em 15 dias, 1 mês, a criança tem algum sintoma. E assim, o que pode ter a favor, digamos assim, das crianças é que, diferente dos adultos, normalmente não está associado a diabetes, hipertensão, o que pode facilitar no tratamento. Isso... Sim, isso é uma vantagem que a grande maioria dos nossos pacientes são previamente rígidos, E isso as mães ainda falam, poxa, mas meu filho era tão saudável, ele não tinha doença nenhuma e agora, tem essa doença. Mas pra gente é melhor porque não tem uma comorbidade, não tem uma doença crônica junto. E também, diferente dos adultos, o câncer infantil ele responde muito bem, ele responde muito rápido. Então, muitas vezes a gente tem bebês que aparecem com tumores enormes na barriguinha e a gente começa a quimioterapia em 4 sessões, em 3 sessões, aquele tumor já regrediu e diminui. Então, a nossa taxa de cura também é maior do que a dos adultos. Aí você falou ali em bebês, não tem uma idade específica que isso possa ocorrer? Pode ser desde bebezinho até adolescente? O meu menor bebê, ele nasceu com câncer, ele nasceu com leucemia já. Não é comum, mas pode acontecer. Então é de 0
a 19 anos, que é a idade que a gente trata, né? Daí a gente divide com o pessoal do adulto e vai para adulto. Mas existe um pico de incidência. Ao redor dos 4 anos é o nosso pico de maior incidência por volta dos 4 anos. Depois tem um outro pico na adolescência, né, de 10, 12 anos. Mas pode acontecer de um bebê, de um recém-nascido até o adolescente. E os tratamentos, eles são iguais feitos com os adultos? Não, são bem diferentes. Inclusive, a nossa especialidade, a gente faz pediatria, depois oncologia pediátrica, e o adulto faz clínica médica e oncologia clínica, que é muito diferente. Então, os quimioterápicos, alguns a gente usa os mesmos do adulto, mas os esquemas de tratamento, os tempos de tratamento, todos são diferentes e cada tumor da criança tem um tratamento diferente, um tempo diferente. Alguns a gente usa radioterapia, outros não, outros transplante, outros só quimioterapia. E tem cura? Sim. A nossa taxa de cura chegaria até 80%, 90% se fosse diagnosticado precocemente. O nosso grande dilema aqui no Brasil, nos congressos, o que a gente tem realmente insistido é no diagnóstico precoce. A gente tem programas, projetos de atenção aos médicos da rede básica, de treiná-los a procurar câncer em criança, porque o câncer é muito raro em criança, né? Apesar de a gente ter tantos casos novos por ano, mas ele corresponde só a 2% dos cânceres. Então, a cada 100 pessoas, 98 são adultos e só 2 crianças, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, nossas crianças, a gente vai ter uma para cada 120 mil crianças saudáveis, né? Então, o pediatra tem que pensar no câncer, ou o clínico geral que está atendendo essa criança, ele tem que pensar no câncer. Com certeza. Doutora, muito obrigada por esclarecer todas essas dúvidas, tá bom? Tá convidada a voltar aqui no programa, tá bom? Obrigada. Muito obrigada.